A primeira coisa é que, assim, não são todos os psicólogos que dão um diagnóstico. Isso é importante, tá? Todos os psicólogos podem dar diagnóstico. É uma dúvida que muita gente tem. Então, existe lei, existe regulamentação. O psicólogo pode dar diagnóstico. Mas muitos psicólogos não sabem dar diagnóstico e não trabalham com transtornos mentais, trabalham com psicoterapia e tal. Então, quando você vai procurar, eu acho que a primeira coisa, um profissional para dar um diagnóstico é entender se ele trabalha com isso. Né? Ou mesmo psiquiatra, por exemplo, você, então suspeita de TDAH. Vê se ele trabalha com aquele transtorno específico, etc. Por quê? Porque senão pode passar desapercebido, pode confundir com outro transtorno, isso é super comum, infelizmente. E daí a gente tem aqui no Brasil, duas realidades de diagnóstico diferentes, das pessoas que têm dinheiro e das pessoas que não têm dinheiro. E são realidades muito, muito diferentes. Né? Então, uma pessoa que tem condição financeira aqui, ela, por exemplo, se a criança, então vai passar com um pediatra, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, encaminhar para o neuropsicólogo, né? Então, o diagnóstico não vai ser só com base no que a mãe está falando, no que a escola está falando. O que o neuropsicólogo faz para avaliar, tá? Tanto para criança quanto para adulto. Então, a gente faz uma observação clínica em algumas sessões, testes que são padronizados, testes para avaliar atenção, memória, funções executivas, inteligência, raciocínio, tudo aquilo. A gente, quando é criança, entrevista a escola, entrevista pais, entrevista cuidadores principais. Caraca, é bem... É bem amplo o que deveria ser uma avaliação psicológica, tá? Neuropsicológica. Então, é bem amplo. No caso de adultos, a gente não entrevista a escola, obviamente, mas, por exemplo, se você viesse fazer uma avaliação comigo, eu entrevistaria a sua esposa, né? Então, a gente entrevista pessoas próximas para entender a dinâmica, a rotina, ter um olhar diferenciado do que o da pessoa. Porque eu acho que muitas vezes o paciente, ele esquece de dar os detalhes importantes, ou às vezes ele não quer também, né? Se parte da patologia que ele tenha, ou transtorno, envolve alguém que se esconde, alguém que talvez minta, isso dificulta, né? Sim. E muitas vezes ele não percebe, não incomoda tanto quanto incomoda o outro. Então, por exemplo, se você falar com meu marido, você pode ter certeza que a minha desorganização incomoda muito mais ele do que eu, assim. Né? Entendi. Então... A sua bagunça é organizada. Minha bagunça é exatamente. Então, é super importante. Então, o diagnóstico ele é bem amplo, né? Então, e o diagnóstico ele não é focado em dar o diagnóstico simplesmente. Uma avaliação neuropsicológica, o foco é, além de dar o diagnóstico, propor intervenções dentro de tudo aquilo que foi visto. Então, por exemplo, não é porque é TDAH que todas as crianças ou todos os adultos vão ter exatamente a mesma dificuldade. Né? Então, um pode ter mais dificuldade na impulsividade, outro realmente na atenção voltada para a leitura, o outro tem muita capacidade visual para estudar. Então, tudo isso é proposto no laudo, as intervenções que vão ajudar aquela pessoa em específico ou os encaminhamentos necessários. Né? Então, tudo isso tem que constar no laudo. Legal, recebi o diagnóstico, mas o que eu faço agora? Então, tudo isso tem que estar no laudo. Só que a gente sabe que no sistema público não é bem assim que funciona. Então, você tem aí um encaminhamento para um profissional, em geral, um psiquiatra, um neurologista. Geralmente, ele faz aí o diagnóstico em 1 ou 2 sessões com base em relato. Geralmente, é isso que acontece. E daí, a gente tem uma maior margem para erro também, né? Então, por exemplo... E o erro no diagnóstico e também no tratamento. Mas dê o seu exemplo aí. Isso. E lá no Canadá, respondendo, é um pouco diferente. Então, eles têm uma estrutura muito bacana, só que como o sistema é público, diferente dos Estados Unidos, o que acontece? Por exemplo, então a escola dá um encaminhamento. Por exemplo, a criança, tal. E aí, eles mandam para o médico da família. Aí, o médico da família vai avaliar. E daí, o médico da família vai ver se precisa de um especialista. Daí, vai para o especialista. Para daí, o especialista avaliar. Para daí, depois, ao diagnóstico. Depois tem boas etapas. Nossa. Ali, né? Então, é longo, demora para receber o diagnóstico. Mas depois que dá, é tudo coberto pelo governo. Tudo. Legal. Mas demora. E demora, né? Mas tem um processo, né? Na questão do Canadá. Você chegou a clinicar lá no Canadá? Como é que é isso? Ou não? Não, ainda não. É um plano que eu tenho, mas eu quero fazer primeiro meu mestrado, doutorado lá. Ah, entendi. E aí só depois que... E aí só depois, que vai atender, né? Sim.